E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar funções polinomiais do primeiro grau. Nós já estudamos o que é função, noção de função, lei de dependência, entender o que é o domínio, o que é uma imagem, né, de uma função. Nós vamos estudar, o primeiro tipo de função que nós vamos estudar é a função do primeiro grau, que também recebe o nome de função afim. Vamos aprender a traçar o gráfico de funções no plano de funções afins no plano cartesiano, entender o que é o zero ou a raiz de uma função afim e também a estudar o sinal da função afim, né? Como ela se comporta, onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa. Então, para início, uma curiosidade, né, que atualmente em muitas cidades do Brasil e do mundo é comum o aluguel de patinetes elétricos para mobilidade urbana. Também de bicicletas e entre outros veículos, né, que não poluem o meio ambiente, como vocês bem sabem. Para usá-los, basta baixar o aplicativo do celular e criar uma conta. Os créditos podem ser pagos com cartão de crédito ou débito ou boleto. Os valores variam de acordo com a empresa que loca o patinete, mas sempre há uma taxa fixa para o desbloqueio e uma taxa que varia por minuto utilizando o patinete. Você já viu esses patinetes? Será que existe uma função que expresse o valor a ser pago da locação do patinete? Existe sim. E nós vamos ver que ela é dada justamente por uma função de primeiro grau. Então, considere, por exemplo, uma empresa que cobra uma taxa fixa de R$ 3 para desbloquear o patinete e que cobre 50 centavos por minuto de locação. Então, se eu disser que X, se nós nomearmos de X a quantidade de minutos, se nós nomearmos de X a quantidade de, chamarmos de X a quantidade de minutos usando o patinete, nós teremos o seguinte, que a taxa total é R$ 3, o total a ser pago é R$ 3, mais 50 centavos vezes a quantidade de minutos da locação. E se eu disser que o valor total a ser pago é Y, ficamos com Y, então, igual a 0,5x mais 3. Ou o f de x igual a 0,5x mais 3. Temos duas variáveis aqui, uma dependente e uma independente. A independente é a quantidade de minutos de locação e a dependente é o valor pago, que depende de quantos minutos o cliente vai querer ficar com o patinete. Então, essa função é chamada de função afim. Nós dizemos que uma função afim é definida por uma equação do primeiro grau, nesse formato de y igual a x, a vezes x mais b, ou seja, um número real vezes x, mais algum número real aqui representado com a letra b. Ou escrevemos y igual a vezes x mais b, mas nós vimos que também podemos escrever f de x igual a x mais b. Com A e B números reais e o A diferente de zero. Agora, existe uma função específica, uma função afim específica, que ela é chamada de função linear, que é quando o B, né, é igual a zero. Quando o B é igual a zero, ficamos simplesmente com y igual a algum número vezes x. Então, quando não tem o B, ou seja, nós dizemos que o B é igual a zero, essa função afim ela é chamada de função linear. Por exemplo, temos aqui algumas funções afins, como x sobre 2, ou menos 2x mais 3, 5t mais 1, e y igual a x. Perceba que x e y são as variáveis mais usadas, mas poderiam haver outras. Se eu escrevo, por exemplo, s de t é igual a 2t mais 3. Perceba que o t é a variável independente, e o S é a função que depende do valor desse T. Da mesma forma que usualmente usamos Y, X e F de X. Então, dentre essas funções afins, perceba, essa é linear, porque não tem o B é igual a zero, então ela é linear. Essa tem a presença do B diferente do zero, então ela é não linear. E essa aqui também não tem o B é igual a zero, então chamamos ela de linear. E como já vimos, para encontrar o valor da função para um determinado número, você substitui o valor dado na variável
da função. Então, por exemplo, quanto que o cliente pagaria se ele ficasse 30 minutos com o patinete? Então, se são 30 minutos, nós dizemos então que x é igual a 30. X valendo 30 minutos, quanto é que ele vai pagar? Então, substituímos na função. A função é y igual a 0,5 vezes x, então 0,5 vezes 30, mais 3. Temos que 0,5 vezes 30 dá igual a 15, então colocamos 15 mais 3, 15 mais 3, 18. Ou seja, nessa empresa, né, que estamos considerando, o cliente pagaria R$ 18 para ficar 30 minutos com o patinete. Por exemplo, encontre o valor de y para x igual a 3 nessas duas funções aqui. Então, você vai nas duas funções, substitui x igual a 3 e calcula o y. Nessa função, se a gente substituir x igual a 3, vai ficar 3 vezes 3, que é 9, 9 menos 1, 8. Então, nessa função, se o x for 3, a função, no caso aqui, é o y, vale 8. Nessa outra função, a função, se o y for 3, vai ficar 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Então, quando o x for 3 nessa função, a função vale menos 6. Por exemplo, qual é o valor de x tal que f de x seja igual a 50, sendo que a função é f de x igual a menos 5 mais 5x. Temos uma situação diferente do nosso exemplo. No exemplo, ele deu o x, quer que você encontre o y. Aqui, nessa função, ele nos forneceu o y e quer que encontramos o x. Ele quer saber para qual valor do x o f de x assume o valor igual a 50. Então, onde tem f de x, eu vou colocar 50. Então, ficamos com 50 igual a menos 5 mais 5x. Passa o menos 5 para cá. Vai mais 5. Perceba que vamos ficar com 5x igual a 55. 50 mais 5, 55. 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E 55 dividido por 5 dá 11. Então, qual é o valor de x tal que f de x seja igual a 50? X tem que ser 11 para que f de x seja igual a 50. Na 2, nós temos, se uma função de primeiro grau é da forma f de x igual a x mais b, tal que o b é igual a 7 e f de 2 é igual a 11, obtenha o valor da constante a. F de 2 igual a 11 quer dizer que quando o x for igual a 2, o y ou o f, né, que é o f de x, o y que é igual a f de x, é igual a 11. Então, a função é essa daqui. F de x igual a x mais b. A questão diz que quando o x for 2, f de x é igual a 11. Então, ficamos com 11 igual a vezes 2 é 2 vezes a. E o b, a questão deu. O b ele é igual a 7. Coloco 7 aqui. E agora calculamos o valor do a. Ó, vou passar o 7 para cá, vem menos 7. 11 menos 7 vai dar 4. Perceba que ficamos com 2 vezes a igual a 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo, ficamos com 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2 é 2. Então, o valor de A é igual a 2. Para traçar gráficos de funções afins no plano cartesiano, o passo a passo é esse. Você atribui valores a x, lembrando que os valores para x é o domínio da função. Você calcula os valores de y, que são as imagens, né, correspondentes aos valores de x que você escolheu. Perceba, e vai anotando o x e o y correspondente, o x que você escolheu e o y correspondente. Isso vai montar pares ordenados, né? Lembrando que o par ordenado é sempre x, depois y, é sempre x, depois o y. Pega esses pares ordenados, marca no plano cartesiano, por exemplo, temos aqui y igual a 2x. Foram escolhidos esses 4 pontos para o x, com esses 4 valores para o x. Para cada ponto foi calculado o y e anotado aqui o par ordenado correspondente. Ó.
O valor de x, o valor de y, o valor de x e o valor de y. Esses 4 pontos, esses 4 pares ordenados foram marcados como os pontos A, B, C e D aqui no gráfico. A, B, C e D. Em seguida, você vai com a régua e conecta esses pontos. Você vai perceber que toda e qualquer função afim, o gráfico é uma reta. Então, geometricamente falando, nós sabemos que uma reta ela é infinita, ela continua indefinidamente nas duas direções, e geometricamente, se trata de uma reta, ela tem infinitos pontos. Mas nós precisamos de quantos pontos para determinar uma reta? Apenas 2 pontos. Se você lembrar lá do pouquinho que você já estudou de geometria até hoje, a partir do 6º ano a gente já estuda, né, que uma reta para ser determinada você só precisa conhecer 2 pontos. Então, nos exercícios eu vou fazer dessa forma, calculando alguns pontos aleatórios, arbitrários para fazer o gráfico, para desenhar a reta. Mas também vou mostrar para você como construir o gráfico apenas com os 2 pontos. Mas quais pontos escolher se você só precisa de 2? Dentre os infinitos pontos que tem numa reta, eu sempre digo que, sempre dou a dica aos alunos que os 2 pontos mais importantes são os 2 pontos, ó. No plano cartesiano existem 2 eixos, na verdade tem o eixo x e o eixo y. Várias das retas vai cruzar o eixo x e vai cruzar o eixo y. Então, eu sempre digo que os pontos mais importantes a conhecer de uma reta de uma função afim são os pontos que a reta intersecta o eixo x e intersecta o eixo y. Como calcular esses pontos? Ó, você vai fazer x igual a 0. É a sua primeira escolha. Seu primeiro ponto. Faça x igual a 0, aí você vai encontrar o y para isso, né? Como está feito aqui na tabela. X igual a 0, aí você vai encontrar o y. Você vai ter o seu primeiro ponto. Quando você traçar o gráfico, você vai perceber que esse ponto que você encontrou é justamente o ponto em que a reta toca o eixo y. E depois faça o contrário. Você vai colocar y igual a 0. Fazendo y igual a 0, você vai achar um x correspondente a esse y. Quando você fizer isso, você vai ter outro ponto, né? Mais um ponto, o seu segundo ponto. Você, ao traçar o gráfico, ao marcar esse ponto, você vai perceber que esse ponto é justamente o ponto em que o gráfico toca o eixo x. Então, eu sempre escolho esses 2 pontos para fazer a reta da função afim, por causa dessas 2 características. Porque eles me provêm os 2 pontos em que a reta cruza os eixos do plano cartesiano. Em seu caderno, construa no plano cartesiano o gráfico das funções afins a seguir. Então, por exemplo, temos a letra A. Vamos escolher alguns pontos. Se fizermos x igual a menos 1, o y vai ficar igual a menos 4 vezes menos 1, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. Encontramos o par ordenado menos 1 para x, 4 para y. Fazendo x igual a 0, vamos ficar com menos 4 vezes 0, que dá 0. Encontramos o par ordenado 0 para x e 0 para y. E x igual a 1. Vai ficar menos 4 vezes 1, que dá menos 4. Encontramos o ponto 1 e menos 4. 3 pontos, já está bom. Pegamos os pares ordenados obtidos e marcamos no plano cartesiano. Como construir o plano cartesiano manualmente? Você faz uma reta no eixo x para representar o eixo x, faz uma reta para representar o eixo y. Com a própria régua você faz algumas marcações para representar as unidades, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Marca alguns negativos. Faz o mesmo no y, alguns positivos e alguns negativos, aí marca seus pontos. Então, vamos marcar menos 1 para x, 4 para y. Então, menos 1 para x, 4 para y, vai dar esse ponto aqui, ó. Menos 1 para x e o 4 para o y. Outro ponto é 0 e 0, que é justamente o da origem. Marquei. E o outro ponto é 1 para x e menos 4 para y. 1 para x e menos 4 para y, que dá esse ponto aqui. Seu próximo passo é vir com a régua e conectar aqui os 3 pontos.
E assim nós temos o gráfico da função y igual a menos 4x. Lembrando, essa função é linear ou não linear? Ela é linear, porque não tem o b. Qual é a característica do gráfico de uma função linear? Ela é uma reta que intersecta a origem. Toda função linear faz isso. Ela cruza o eixo x e o eixo y ao mesmo tempo, exatamente na origem. AB, y é igual a 3x mais 2. Então, vamos ver. Se x for igual a menos 1, ou outro ponto que você quiser, vamos ficar com y igual a 3 vezes menos 1 mais 2. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Encontramos o ponto menos 1 para x, menos 1 para y. Fazendo x igual a 0, vamos ficar com 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 2 é 2. Encontramos o ponto 0 para x, 2 para y. E por último, se fizermos x igual a 1, ficamos com 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 é 3, 3 mais 2, 5. Encontramos o ponto 1 para x, 5 para y. Marcando. Primeiro ponto, menos 1 para x, menos 1 para y, dá esse ponto aqui. Depois, 0 para x, 2 para y. 0 para x, 2 para y. Esse ponto aqui. E o outro ponto, 1 para x, 5 para y. 1 para x, 5 para y. Esse ponto aqui. Você vem novamente com a régua e conecta os três pontos, tendo como resultado o gráfico da função. Perceba que essa função é uma função afim não linear. E como eu expliquei, ó, qual é a característica da linear? A linear passa toca o eixo x e o eixo y exatamente na origem. Agora, uma não linear toca o eixo x em um ponto, que é esse aqui, ó, diferente do ponto que ela toca o eixo y. Por último, vamos fazer mais um exemplo, mais um exercício, mas dessa vez vamos fazer só os pontos que eu dei como dica. A d é y igual a x mais 5. Vamos fazer x igual a 0. Se x for 0, ó, vai ficar 0 mais 5, que dá igual a 5. E para o y ser 0, quem é y? Y é x mais 5. Vai ficar x mais 5 igual a 0. Passa o mais 5 para lá, fica igual a menos 5. Pronto, cálculo bem rápido, eu já encontrei dois pontos. Ó. O primeiro ponto, se x for 0, o y é 5. E no segundo ponto, para que o y seja 0, o x tem que ser menos 5. Marcando esses dois pontos do gráfico, vamos lá. 0 para x, está aqui. 0 para x, o 5 para o y. Daí esse ponto aqui. E o outro ponto é menos 5 para x, está aqui. 0 para y, então fica aqui nesse ponto. Então, perceba, aí você vem com a régua e conecta os dois pontos. Tá aqui. Perceba que esses dois pontos são justamente os pontos em que o gráfico intersecta o eixo x e intersecta o eixo y. Denomina-se zero ou raiz de uma função afim, definida pela equação y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b, o valor de x que anula a equação. Então, no exemplo anterior, nós fizemos o quê? Fizemos y igual a 0, nós fizemos y igual a 0 naquela função lá atrás que acabamos de fazer e encontramos x igual a menos 5. Então, x igual a menos 5, ele é a raiz daquela função, ou dizemos que é o zero da função. Porque é o número que, se eu colocar lá no x, eu vou zerar o y, vou encontrar y igual a 0. Então, sempre que uma questão diz determine a raiz da função, ou determine o zero da função, ele quer que você encontre qual é o valor de x que faz com que y seja igual a 0. Por exemplo, nessa aqui, ó, vamos zerar o y e encontrar qual é o valor de x que zera o y. Vai ficar 2x menos 3 igual a 0. Passe o 3 para lá, ó.
Depois o 2 que está multiplicando, você passa dividindo, encontramos x igual a 3 sobre 2. Então, x igual a 3 sobre 2 é a raiz dessa função, ou é o zero dessa função. A interpretação geométrica diz qual é? É a que eu acabei de falar, que a raiz da função é justamente o ponto onde a função vai intersectar o eixo x. Então, temos aqui esse exemplo, ó, o gráfico de y igual a 2x menos 3, né? Foram escolhidos dois pontos quaisquer. Como vimos, só precisamos de dois pontos para traçar o gráfico de uma função afim. Então, está aqui os dois pontos que foram calculados arbitrariamente, está aqui a reta conectando os dois pontos, e está aqui também em destaque o ponto em que essa reta intersecta o eixo x. Então, nesse ponto, perceba que é justamente onde x é a raiz da função, ó, x igual a 3 sobre 2, é a raiz da função. Então, geometricamente, representa o ponto, né, representa onde o gráfico da função corta o eixo x. Outra coisa que é muito importante em conhecer a raiz de uma função, né, além de ser o ponto onde ela intersecta o eixo x, então é o ponto onde o gráfico da função intersecta o eixo x, é que o ponto da raiz, ela divide o gráfico em dois setores. No setor em que a função é positiva e o setor em que a função é negativa. Então, perceba que para você estudar o sinal da função afim, você precisa da raiz. Então, está aqui como primeiro passo, é você encontrar o valor de x que anula a função, que é justamente a raiz. Então, tendo a raiz em mãos, você vai observar, por exemplo, a raiz desse gráfico aqui, desse exemplo, é x igual a 3. Então, quando x é igual a 3, nós temos que o y é zero. Agora, você vai analisar como é que o gráfico se comporta. Se você pegar valores menores que 3, se são menores, você vai olhar à esquerda do 3. E o que é que acontece com a função quando o x é maior que o 3, ou seja, à direita do 3? Então, perceba, começando com a esquerda do 3, ou seja, quando o x é menor que 3, perceba que o gráfico está todo abaixo do eixo. Toda a parte da reta do gráfico está embaixo do eixo. O que acontece com os pontos quando o gráfico está abaixo do eixo? Ele está conectado a valores de y que são negativos. Nós sabemos que o eixo y é aqui na vertical, acima do zero é só positivo, abaixo do zero é só negativo. Então, se o gráfico está todo na parte de baixo, quer dizer que o y é negativo. Então, perceba que quando o x é menor do que 3, o sinal da função é negativo. Então, quando o x é menor que 3, o y é menor que zero. Y ou f de x, né? Agora, perceba que quando o x é maior que o 3, ou seja, à direita do 3, toda a parte da reta está acima do eixo, ou seja, conectada a valores de y que são positivos. Então, quando o x é maior que 3, o y é maior que zero. Com isso, nós conseguimos responder, ó, quais são os valores de x que anulam a função? É a raiz, x igual a 3. Quais são os valores de x onde a função é positiva? Quando x é maior que 3. Todos os valores de x que forem maior que 3. Quais são os valores de x para que a função seja negativa? Nós vimos que são todos os valores que são menores que 3, faz a função ser negativa. Mais um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, perceba que a raiz é essa, a raiz é menos 3. Quando x é menos 3, essa função aí é zero. Vamos analisar o que é que acontece se x for menor que menos 3 e para os valores de x que são maiores que menos 3, ou seja, esquerda e direita. Na esquerda, perceba, à esquerda, a função está toda em cima do eixo, ou seja, conectada a valores do y que são positivos. Então, para valores de x menores que menos 3, nossa função ela é positiva. Agora, para valores de x maiores que o menos 3, nossa função ela é negativa. Então, perceba que a partir da raiz também,
conhecendo a raiz e analisando o gráfico, o que é que acontece depois, para valores maiores que a raiz e para valores menores que a raiz, nós conseguimos estudar o sinal de uma função afim. Determina algebricamente o zero das funções. Então, para determinar o zero da função, nós estamos procurando pela raiz dela. A raiz é aquela que faz, é o valor de x que faz y ser zero. Então, é só você pegar a função e igualar a zero. Se igualamos 3x mais 6 igual a zero. Passa o 6 para lá, vai negativo. Depois o 3 que está multiplicando passa dividindo. Ficamos com x igual a menos 2. Então, x igual a menos 2 é o zero dessa função na letra A. Na B, nós temos 4x para igualar y igual a 4x e igualamos a zero. Então, perceba, o 4 que está multiplicando passa dividindo. 0 dividido por 4 é zero. Então, x igual a zero é a raiz dessa função aqui. Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.